dia a todos, bem-vindos para o nosso segundo seminário sobre transparência e lei de acesso à informação. Eu quero pedir desculpas pela formação, até pela tradição da escola. Nós sempre fazemos uma mesa redonda ou alguma coisa em que todos se sentem mais participantes, mas em razão do número de inscritos, pelo menos previstos, então a organização optou por fazer esse tipo mais magistral de exposição, que não é o nosso estilo. A ideia está aí envolvidos juntos com vocês, se bem que eu acho que é boa para a gravação da câmera, é melhor assim, né? O pessoal da cinegrafia agradece. Houve um primeiro seminário que está no YouTube, está gravado, que nós trabalhamos a lei de acesso à informação, trazendo jornalistas, políticos, experts, e no decorrer desse diálogo, nós percebemos que um dos principais gargalos da lei de acesso à informação era justamente entender como pensa o Ministério Público, porque o gestor nunca fica muito à vontade de aplicar a lei sabendo que ele pode ter represálias, pode ter... Florência, por favor. Então foi, digamos, avançar dentro desse diálogo para poder resolver eventuais gargalos. Falando muito rapidamente sobre o nosso seminário, começo com essa apresentação. Na sequência temos o Evandro, que é coordenador na Cefaz, temos o Florencio, ouvidor da Cefaz aqui de São Paulo, Luciano Máximo, do Valor Econômico, para dar a perspectiva da imprensa também em relação à lei de acesso à informação. O professor Carlos Adissandfeld, que é um administrativista aqui da casa, conhecidíssimo, foi o homem responsável por criar e instaurar no governo da FHC as agências reguladoras e tanto outros projetos inovadores. Na sequência, teremos uma mesa especialíssima com um grupo que colaborou muito com esse seminário, que é o grupo do NEV, do Núcleo de Estudos da Violência, em que vai participar a Mariana Pimentel, que é a nossa pesquisadora, o Vitor Blota e a Nancy Cardia. Depois, às 10h30, a Lei de Acesso à Informação na perspectiva do Ministério Público. Nós convidamos o Márcio Elias Rosa, procurador-geral, mas ele nos enviou o José Eduardo Souza Pimentel, que vai falar sobre a perspectiva da Procuradoria. A ideia aqui é que ninguém vai falar por ninguém, na verdade as instituições não existem, não é? Instituições são feixes de regras e conjuntos que têm suas pessoas. Nós queremos ouvir as pessoas e as suas perspectivas em relação às instituições nas quais elas participam. Mesmo eu e o Ari aqui não falamos sobre a Fundação Getúlio Vargas, né? Nem eu sei o que ela pensa, a Fundação Getúlio Vargas. Nem sei se ela pensa. Apesar de ser um think tank, né? Um dos 30 maiores do mundo, mas certamente não é ela que está pensando. O Áureo Marcos, ali do Ministério Público Federal, chefe do Ministério Público, Rodrigo Pirajá, da Procuradoria-Geral da Federação Nacional, Juliana Costa, minha querida amiga, quem conhece e gosta, não está presente ainda, José Levi Melo do Amaral, responsável do Centro de Estudos da PGFN também, o nosso profeta eterno, professor Isaías Coelho, enfim, um espaço para debates. Vai ser algo dinâmico, a ideia é que cada um que fale 10 minutos, exceto o Carlos Ali, que tem é conhecido como uma tia velha aqui na GV, porque ele se encanta com os alunos, com todo o projeto, foi um dos professores fundadores aqui da escola, e aqui nesse ato representa Oscar Vilhena também, e me interessa especialmente não só ver o que o Carlos ali tem como experiência da lei de acesso, que ele não vive essa experiência, mas a perspectiva dele como administrativista, a perspectiva como policymaker, construtor de políticas públicas, com experiências interessantíssimas, especialmente depois que ele está lançando um livro agora, um livro, no mínimo, sarcástico, diz assim, Direito Administrativo para Céticos. Nada de falar lei de acesso à informação para céticos, não, aqui é para idealistas, hein? Então é isso, só colocando um pouco o tema. Ao meu modo de ver, é uma grande transformação, uma grande oportunidade de transformação do Estado brasileiro, definitiva,
derradeira, estudo tributário há 20 anos, fico brincando de fazer regra matriz, de buscar legalidade, de buscar isonomia. Cada vez eu vejo mais que isso não leva a lugar nenhum. E me pareceu uma grande oportunidade essa lei de acesso à informação. Ao meu modo de ver, nós no direito, o Carlos ali fala um pouco disso no livro dele, nós ficamos brincando com um paradigma falso de legalidade, ou seja, a gente fica brincando de legalidade, está na Constituição que todos são iguais perante a lei, mas se eu não tenho controle específico de todos os atos de aplicação da lei, eu não tenho lei. Eu só tenho lei de papel na Constituição que não funciona. Eu aplico a lei para metade da sala aqui e cobro 100% de tributo e não aplico a lei para os meus amigos aqui da outra metade da sala aqui. Ou seja, ficou desse lado, né? E com isso, o que é que eu ganho? Todo mundo paga 50% de carga tributária na média, só que para os meus inimigos que eu aplico a lei aqui, pagam 100%. Ou seja, legalidade sem controle, feedback específico de quem está aplicando a lei, de contraprestação do ato de aplicação da lei, do ato administrativo de aplicação da lei, não é legalidade. É legalidade de papel, que fico brincando, discutindo se é legal ou não. Cada ponto concreto fica discutindo a legalidade com quem lhe aplica a legalidade, mas não dá contraprestação de como funciona a legalidade em todos os espaços. E com isso, esse pessoal que não paga tributo pode me ajudar a financiar a minha campanha, não é? E é um outro assunto importante aqui, é financiamento de campanha e democracia, ou então eu posso favorecer-vos as minhas licitações e no gasto público. Então essa lei parece revolucionária e tudo que é contra ela me parecem interpretações pequenas e inconsistentes. O tempo todo eu ouço que o artigo 198 protege o sigilo fiscal. Eu entendo que o sigilo fiscal é sim das informações do contribuinte, do sigilo bancário do contribuinte, da organização societária dele, mas não pode ser do auto de infração, do ato de aplicação. A única forma de romper com essa tradição histórica secular nossa desse legalismo autista é simplesmente abrir a informação. A Constituição deu 2 limites claros: calamidade pública, ou seja, eu tenho que evitar contar que tem uma doença contagiosa que vai matar todo mundo, ou coisa parecida, e soberania nacional. Fora isso, tudo é informação pública, que todos têm direito a acesso. Há uma ruptura aqui de toda a ideia hierarquizada de direito administrativo, toda a ideia de que o chefe é o dono da informação. Quem é o titular da informação é o povo brasileiro. É ele que tem direito de saber o que está acontecendo, como está sendo aplicada a lei. Com isso eu ganho um grande controle social de todo o funcionalismo público. Eu sei como as pessoas estão trabalhando, consigo entender melhor os delineamentos da política. É insustentável que o senador Demóstenes tenha mais informação do que eu para poder beneficiar certas construtoras. Eu votei nele porque eu não tenho a mesma informação que ele. Livre concorrência. Mas se eu tenho mais informação, vou afetar a livre concorrência. Não afeta. Informação em simetria garante a livre concorrência. Ou seja, eu não tenho um que tem um planejamento especial aqui, ou outro tem outro planejamento ali. O que eu vejo é que meu concorrente está pagando a metade do tributo que eu pago. Então eu vou até a repartição e quero uma contraprestação, quero saber por que ele paga a metade do que eu pago. Ou ele está ilegal, ou eu sou um idiota, que estou pagando muito mais do que ele está pagando. Enfim, eu acho que essa lei, ela dá, na verdade, sentido à legalidade, sentido concreto à legalidade, de modo a descobrirmos qual que é a legalidade verdadeira que está sendo aplicada ao Brasil. E com isso, uma série de problemas vão se resolvendo, no meu modo de ver, guerra fiscal, uma série de corrupção. Acho que por trás dela tem muitas coisas positivas. E lutamos contra uma grande tradição do sigilo da administração pública. Daí porque estamos fazendo questão de trazer pessoas para conversar com esse diálogo, gestores como o Evandro, o Florencio, que veem o problema da administração, que têm vontade de aplicar a lei, mas temem o terrível Ministério Público, temem a imprensa que interpreta as coisas de forma distorcida. E então, com o tempo, estou falando isso ironicamente, com o tempo... ser verdadeiro ou falso. Ou seja, esse que é o nosso grande desafio. Feito isso, já passo imediatamente a palavra para o Evandro Luiz Apoim Freire, coordenador
Viracom, que eu não sei exatamente o que significa. É aquele corretor automático, né? Você sempre digita CPM, você dá um enter e vira com. Então o corretor automático do Windows faz isso. Participa da COGEF, representa o Estado da COGEF, tem sido um grande colaborador na formação do nosso índice de transparência da linha fiscal. Evandro, o que está pegando para entrar em vigor a lei de acesso à informação? Bom dia a todos. Vendo aqui que o pessoal da Fazenda está em peso aqui, né? Até parece que esse problema é só da Fazenda, né? Eu acho que quando a gente fala em formação, na realidade a gente está falando da formação do governo de uma forma geral. Mas acho que a Fazenda começa a ter essa evidência porque todas as informações financeiras, orçamentárias e tributárias do Estado estão na Secretaria da Fazenda, então eu acho que é por isso que a gente está no olho desse furacão, né? E nós já temos tido, né, várias discussões, até no âmbito, como o professor Eurico falou, na construção do Índice de Transparência e Cidadania Fiscal, mas olhando mais, não só o mérito, né, do tipo da informação que deverá ser acessada, mas também a forma como ela vai ser acessada. E essa discussão ganhou corpo agora, com mais até intensidade, na Secretaria da Fazenda, pela vigência dessa lei federal e com a que cria o SIC, né, que é o Serviço de informação ao cidadão, que o Florencio aqui foi designado como responsável lá na Secretaria da Fazenda. Então, depois eu vou deixar para que ele diga quais são os desafios que ele vai ter para a gente estruturar a forma, né, como essa informação deverá ser recebida por nós e como vamos prestar essa informação. Tem aqui o pessoal do nosso CADA, que é a Comissão de Arquivo, né, e que agora passou a ser de acesso, né, da Secretaria da Fazenda, que agora está vinculada ao gabinete do secretário, que vai ter também essa importante tarefa de auxiliar o Florencio na estruturação dessa área. Mas, além disso, a gente já tem recebido vários pedidos de informação e eu tenho preocupação sobre os dois aspectos. Isso que o Eurico já comentou, que é o que deve ser informado, né? Que tipo de informação pode ser prestada. Então, na área tributária, você tem o sigilo fiscal, mas até que ponto, o que é sigilo fiscal, o que não é sigilo fiscal. Na área financeira, eu acho que a gente já está bem avançado, né? O nosso site prestando contas, muito antes do governo aberto e do Transparência, que agora está com a Corregedoria Geral do Estado, a gente já tinha o site prestando contas na Secretaria da Fazenda, onde tem todas as informações do gasto público, né? Informações orçamentárias, todos os pagamentos. Recentemente, até por demanda do governador, incluímos também as emendas parlamentares, ou seja, aquele dinheiro que os parlamentares pedem, para que instituição ela foi destinada, para que município. Então, a gente vem aumentando o número de informações e de dados que estão disponíveis no Prestando Contas. Agora, com a criação do sistema de controle interno do governo do Estado, na realidade, quem assumiu essa responsabilidade foi a Corregedoria Geral da Administração, que agora é a responsável pelo nosso site, o Transparência. Então, eles estão agora evoluindo o site, além das informações que nós já tínhamos no Prestando Contas, agora outras informações têm sido adicionadas ao site. E aí vem as questões de sempre, né? Então, eu falei, um aspecto daquilo que tem que ser informado e o outro é como aquilo tem que ser informado. Então, em relação àquilo que tem que ser informado, então várias discussões nós já tivemos aqui, até no âmbito da discussão do índice de transparência, não só aqui dentro de São Paulo, mas com representantes de outros estados, para saber se aquilo que realmente já está à disposição é suficiente, o que falta a gente acrescentar, pelo menos para dar mais facilidade para que o cidadão tenha acesso, principalmente pela internet, para que ele não precise ficar nos procurando para ter acesso à informação. Ela já estará na internet, então o acesso fica muito mais fácil. Mas se ainda assim ele nos procurar para pedir alguma informação, que tipo de informação ele pode pedir, como ela deve ser respondida e qual a estrutura necessária que nós precisamos ter. Nos preocupa muito, já que você falou em Ministério Público, o prazo que nós temos para dar essa informação e as penalidades que são cabíveis ao servidor público pela não prestação dessa informação. Então, isso tudo é novo para a gente. Eu acho que a gente vai ter que realmente consolidar alguns conceitos para que servidores nossos do Estado não sejam punidos indevidamente por conta dessa legislação ou por falta de uma estrutura do Estado dessa legislação. E a outra parte que me preocupa é a parte de estrutura.
Aí, puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, eu sou chefe da área de TI também da Secretaria da Fazenda, a gente vai ter que ter um investimento muito grande na estruturação de toda a nossa base de dados, de forma que ela fique mais simples o acesso por meio da internet. Então, a gente sabe que muitos processos ainda do governo do Estado ainda são em papel, né? Então, a gente está começando agora, na Secretaria da Fazenda a gente começou com o EPAT, que é o processo administrativo tributário em meio eletrônico. Então, tudo que a gente já tiver em meio eletrônico fica muito mais simples dessa informação ficar à disposição do cidadão. Mas grande parte dos nossos processos ainda internos ainda são em papel. Então, como consultar esses processos? Se o cidadão aqui de São Paulo quiser consultar um processo lá de Araçatuba, o que a gente faz? Ele vai ter que ir a Araçatuba ou a gente vai ter que mandar o processo vir para cá para ele ter acesso? Quer dizer, então a gente ainda tem algumas dúvidas de como implementar, talvez, alguma das obrigações que foram criadas com essa lei. A gente está cada vez mais investindo em TI, que os nossos processos estão sendo cada vez mais... A quantidade de processos eletrônicos tem aumentado cada vez mais e isso facilita o acesso a essas informações. Então, esse é um grande desafio que a gente tem daqui para frente, em como, por exemplo, processo de compra, aquisição do Estado. Hoje em dia, a gente até a BEC, né, que é uma referência aí no Brasil, onde todos os nossos pregões eletrônicos são feitos já via internet. Mas todo o processo de aquisição que autoriza, reserva, empenho e assim por diante, ainda está tudo em papel. Quer dizer, é um desafio nosso começar a realmente cada vez mais transformar isso em meio eletrônico. E aí a gente esbarra em alguns processos, alguns problemas tecnológicos, a partir da assinatura digital, a confiabilidade do documento, a integridade daquele documento e assim por diante. Quanto a esse aspecto de estrutura também, eu só vou dar um exemplo de uma informação que já foi pedida para a gente. Queriam ter acesso, ou queriam que nós cedêssemos todo o cadastro de fornecedores do Estado. Ou seja, é um cadastro público, né? Então você pode consultar qualquer empresa que seja fornecedora do Estado, mas por que eu tenho que dar um arquivo com todo o cadastro fornecedor do Estado? Que uso essa informação pode ter? A lei fala que o cidadão não precisa ter motivação para fazer, mas se até o servidor público tem. Há pouco tempo atrás nós editamos dentro da Secretaria da Fazenda uma resolução que trata de sigilo fiscal. E lá, eu sou fiscal de rendas, em tese eu teria direito a qualquer informação tributária de qualquer empresa. Mas para isso eu também preciso ter uma motivação. Por que eu tenho que ter acesso a uma informação de uma empresa se eu não estou fazendo nenhum trabalho naquela empresa? Então nós temos esse rigor de ter o controle do acesso a essa informação, mesmo internamente, com o servidor público. E em relação ao cidadão a gente não pode ter nenhum, que a lei fala que ela não precisa ter motivação. Agora, que motivação pode ter um cidadão para pedir todo o nosso cadastro de fornecedores do Estado? Quer dizer, então, o uso dessa informação, que a lei diz que a gente, como você mesmo falou, que na realidade todas as informações são públicas, deveriam ter acesso ao cidadão, porque aliás é o cidadão que paga o tributo, então é ele que é responsável, né, pelo orçamento do Estado, mas até que ponto pessoas que não tão boa índole assim, que poderiam fazer com essas informações? Eu, como servidor público, essa discussão eu já vi na mídia sobre a divulgação da remuneração dos servidores públicos. Por que no seu prédio você não sabe o salário de ninguém e todo mundo vai saber o meu? Quer dizer, por que todo mundo tem que saber quanto eu ganho? Quer dizer, até que ponto essa linha entre o privado e o público, ela não interfere na vida do servidor público, né? Então, nós temos hoje em dia já tabelas lá na UCRH, que é a Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, onde tem a tabela salarial, quanto ganha um fiscal de renda, quanto ganha um procurador, mas não está nominado, né? E alguns têm vantagens pessoais, pelo tempo de serviço, alguma coisa assim. Quer dizer, então hoje em dia eu posso pesquisar, não, eu quero saber quanto ganha o Evandro, exatamente quanto ele ganha, eu vou lá ser a minha remuneração. Então, até que ponto isso interfere também na minha vida pessoal? Quer dizer, então são questionamentos que eu tenho e eu acho que muitos de nós também têm. E realmente a gente vai passar por um aprendizado muito grande, por uma discussão muito grande sobre essa linha que divide realmente o público e o privado. Quando são informações públicas, eu acho que é óbvio, né, que todo cidadão tem acesso a isso. Mas, enfim, essas são algumas das preocupações que a gente já, nas primeiras discussões que a gente teve internamente na Fazenda, inclusive com o próprio secretário, nós já começamos a levantar e são desafios que a gente está começando a discutir. Eu acho que um evento como esse só serve para a gente ir esclarecendo essas dúvidas. Então, volto a dizer, isso está sendo um aprendizado para nós. Nós já evoluímos bastante dentro da Secretaria da Fazenda nesse conceito de prestação
de informações. Já fomos avaliados por uma primeira iniciativa, né, de medição de transparência, que foi daquela ONG Contas Abertas, e só perdemos para a União, né, em relação à avaliação de todos os estados e municípios, mas ainda assim, acho que os conceitos de transparência estão evoluindo, né, na discussão que a gente está tendo. A gente já viu que o que pensava-se que fosse transparência naquela época, agora já não é mais. Então, esse é um assunto que está constantemente evoluindo, e eu acho que cada vez, quando a gente junta pessoas da área privada, de instituições aqui como a GV, com o Ministério Público, com a Procuradoria, eu acho que juntos é que nós vamos conseguir destrinchar essa questão. Então, obrigado. Com a palavra, o Dr. Florencio Penteado Sobrinho, ouvidor da Cefasesp. Aproveitando que sou ouvidor, já vou fazer uma pergunta já. O ouvidor tem que aguentar essas ondas, né? Eu acho uma coisa muito importante da Lei de Acesso à Informação é eu ter acesso às questões que são colocadas por toda a população, até para saber o que estão perguntando. E ideal saber também as respostas. Nós temos uma Lei de Acesso à Informação, eu gostaria de saber o que a população está querendo saber. A gente teve uma grande dificuldade no processo de auscultar a população, para saber o que a população pensa. Enfim, eu não consigo imaginar uma lei de acesso à informação que ela faz perguntas e tem respostas, e eu não tenho transparência dessas perguntas, dessas respostas. Eu escondo, escondo entre aspas, não é? Para confortavelmente ver o que eu implanto como transparência ativa ou não. Enfim, há alguma tendência no sentido de ter um site que dá transparência, até para que às vezes tem alguma pergunta que já foi feita, eu já olho lá, já olho a resposta, nem tenho que fazer novamente a pergunta. E aí, senhor ouvidor? Bom dia a todos. Bem, já tem estruturada algumas informações que são consultadas lá, tanto para a Secretaria da Fazenda quanto para outros órgãos do Estado. O que acho que é interessante nesse momento seria, assim, a expectativa social é conhecer, saber o que está sendo perguntado, quais são essas informações, né? Isso vem dentro desse processo da transformação social que a gente verifica lá na ouvidoria e nas ouvidorias do Estado e no Estado de São Paulo também. Grata satisfação agora termos a Lei de Acesso à Informação, mas no Estado de São Paulo nós já tínhamos aí, desde 1999, a Lei que é de Proteção e Defesa ao Usuário de Serviço Público. É essa lei que cria as ouvidorias e as comissões de ética no Estado de São Paulo, e ela já versa lá sobre o direito ao acesso à informação para o cidadão. Então, nós temos lá, o cidadão tem direito à informação, a qualidade de serviço prestado e ao controle desse serviço aí que está previsto na lei. Então, primeiramente, já tem esse aspecto aí que é respeitado há algum tempo. Hoje, com acesso à informação garantido pela lei, que já tem essa garantia anterior, né? As pessoas têm nos consultado, falando particularmente lá na ouvidoria, para pedir algumas informações que vão ser colocadas em sites, principalmente meios de comunicação de massa. Então, eles querem informações que são estruturadas para divulgar para a massa. Um exemplo já foi dado aqui, saber sobre folha de pagamento, sobre arrecadação. Lá na nossa área, o que nós temos visto assim, como as pessoas têm enxergado o valor agregado das informações. O primeiro momento para nós foi o impacto que teve lá, desde novembro de 2011, quando foi editada a lei e publicada, é que as pessoas queriam que as informações estivessem num meio que não fosse fechado, como PDF. Então, veja, qual é o valor agregado? É para a estrutura da informação e não para a informação que está sendo divulgada. Então, o que nós temos visto nesse processo, a relevância é da participação social para que se encontre o valor dessa informação, o que possa ser feito com a informação nesse momento aí. A Lei de Acesso à Informação e os decretos que a regulamentam, ela prevê lá que tenhamos que ter aí nos nossos sites, portais,
disponíveis quais são os assuntos mais demandados, quais são as informações que são mais pedidas pelo cidadão. Então tem que ser reciclado lá esse perguntas e respostas frequentes para saber o que vai ser divulgado. As pessoas querem saber isso daí. Agora, as informações vão... O que nós vemos lá é assim, mais do que informações pontuais, é que o tempo da informação, ela vai fazendo com que o valor agregado dela vá caindo. Então, a lei, ela acompanha nesse sentido aí, que é muito legal. Hoje, para dar um exemplo, sei lá, só para raspar a superfície, eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu vi uma pessoa sendo mordida por um cachorro, aí eu estava atravessando a rua. Aí eu volto e falo assim, olha, eu estava atravessando a rua, eu vi uma pessoa vindo e ela mordeu o cachorro. Isso tem uma diferença, tem valor agregado. Você não espera dizer isso daí. Mas se amanhã, se eu disser, já ouvi dizer que alguém mordeu um cachorro, é a mesma coisa que vai acontecer. Com a lei de acesso à informação, nós temos visto isso. As pessoas pedem informações que vão sendo colocadas à disposição, e aí o que vai se fazer com ela não dá para entender, porque não precisa ter a motivação. O que é importante é saber que o Estado tem que colocar à disposição essa informação. Para nós lá, nas ouvidorias e nas áreas de serviço de informação ao cidadão, uma das dificuldades que nós teremos será o seguinte, é fazer com que as pessoas da estrutura organizacional ajudem a atender isso aí, a fornecer essa informação ao cidadão. Uma coisa está clara, o cidadão vem, ele tem que ter um atendimento imediato. No limite, se não houvesse atendimento, você tem até 20 dias para poder fornecer informação e você tem mais 10 dias de prazo. Vai ter funcionário que faz parte da operação, está na operacionalidade do negócio, que muitas vezes ele vai ter dificuldade para entender o que é essa informação e até para poder fornecer essa informação. E não fará isso por mal, por prevaricar. É porque não vai conhecer. Do mesmo jeito que o cidadão não sabe o valor agregado, o funcionário muitas vezes não sabe. Ele sabe aquilo lá, você tem... Eu atrasei o meu IPVA. Ele falou, está na lei. Como assim? Não, está na lei. Você atrasou, você tem que pagar a multa e tem que pagar... mas está escrito na lei, eu tenho que cumprir o que está na lei. Então, o funcionário está preparado para isso nesse momento. Assim como a sociedade está preparada para continuar a perguntar e para obter as informações. Então, a nossa dificuldade será, nesse momento, as ouvidorias e o serviço de informação ao cidadão. Eu estou falando aqui no plural porque tem outros órgãos do Estado que também estão passando por isso, para poder entrar na adaptação. Né? É o trabalho pedagógico nesse momento aqui. E que experiência nós temos para essa pedagogia? Eu creio que seja pouca experiência. Nós conhecemos da nossa área de negócio e conhecemos da legislação, mas como fazer para motivar as pessoas a mostrarem aquilo que não sabiam que deviam mostrar, que já é escancarado o tempo todo, né? Isso é difícil. Eu cheguei atrasado aqui porque o trânsito... Agora, quem está interessado em saber? É uma informação também, não é? Então, o cidadão ele vem perguntando isso para nós por motivação A ou B. Bem, as informações serão colocadas de tempos em tempos, serão devolvidas à sociedade e o caminho para nós no serviço público está dado lá no SIC. É ali que tem que ser fornecida a informação. Há um paralelismo que é assim, para o pedido de informações, o cidadão ele vai tentar por diversas frentes. E não há como inibir. Eu não posso proibir que a pessoa vá ao posto fiscal e fale, eu quero saber tal informação. Eu posso, lá no posto fiscal, orientá-la para que ela peça informação ou acolher e enviar para o SIC. E o SIC tem que providenciar para que essa informação esteja disponível lá para as pessoas. Hoje, contudo, essas são as nossas dificuldades aí, né? Esse paralelismo, vários locais recebendo e tendo obrigação, e o que eu acho que é salutar, de receberem as pessoas e acolher o que eles estão perguntando. E como há um sistema de informações gerenciais muito bom, eu acho que está no governo do Estado, e não por ser o governo do Estado, mas assim, você consegue estruturar para que a informação esteja num só local. A lei de acesso à informação,
ela colocou isso. Você coloca lá no SIC, então você está estruturando para que o cidadão tenha um local só para buscar informação. Do conteúdo das informações, essa daí será revisto de tempos em tempos, mas vai depender da demanda da sociedade. Hoje, pelo que eu tenho a nossa experiência lá na ouvidoria da Secretaria da Fazenda, é que principalmente os responsáveis, né, os porta-vozes aí dos meios de comunicação de massa, têm nos pedindo informações, mas a reclamação é que ela lá no passado tinha que estar em arquivos abertos. E não vejo que seja informação que cause impacto, pelo menos, porque elas são divulgadas em outros meios e o site da Secretaria da Fazenda e a Transparência do Estado de São Paulo já divulgam essas informações. Também não tenho informação de funcionário que tenha se negado a fornecer informações. Acho que nesse momento que nós temos é isso. E o que vai ter que... a sociedade tem que agora também acompanhar o par e passo, que a comissão já começou a fazer, é rever os documentos quanto ao seu sigilo, quanto à parcialidade do sigilo, e isso aí tem um tempo para ser feito, e aí é diferente. Eu estou tentando dizer que é o seguinte, o que nos interessa nesse momento é verificar qual é o conteúdo da informação, porque o suporte dela, seja ele por meio eletrônico ou meio físico, ele vai estar disponível para todo mundo, né? Mas nós, os cidadãos, temos que ter a informação, mas temos que saber o que nós vamos pedir também. Então, isso vai continuar sendo feito constantemente, né? O dever fazer do Estado está colocado. E eu estou fazendo uma avaliação tanto da lei do acesso à informação quanto do decreto federal e estadual. Na lei, o Estado tem o dever fazer do Estado está em 15 artigos. No decreto está em 26 artigos, no decreto federal, e no decreto estadual está em 32 artigos. Então, o nosso trabalho aqui é para tentar cumprir, fazer com que o cidadão tenha o seu direito ali prevalecido. É um trabalho que vai necessitar o esforço mútuo, né, como já tem ocorrido. E tem ocorrido lá na Secretaria da Fazenda, no Governo do Estado também, mas nós estamos falando da Secretaria da Fazenda e aí, nós temos uma comissão aqui que já está aqui para cumprir isso daí. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha. Pois não. Já que você é ouvidor, né, precisa responder, né? Eu ouço muito uma demanda dos jornalistas, na verdade, para ter a agenda dos governantes, a agenda da Dilma, a agenda do governador do estado, tal. Uma contraprestação fala, pô, se eu conto a agenda, eu vou estar revelando tudo, né? Então, o governador tem um encontro com o presidente da Microsoft, então já vai instaurar a Microsoft no Brasil, aqui com incentivo fiscal aqui em São Paulo. Eu revelo toda a estratégia. O que você pensa disso? Não tem que ser assim, na verdade, porque se a Microsoft pode ter uma reunião com o governador também, a IBM poderia, a Apple também. Ou seja, como é que você vê esse tipo de pedido de informação? Assim, na tua opinião, não precisa falar pelo Estado. Tá certo. Eu acho que é saudável informar e eu acho que é saudável que os dirigentes, tanto do governo do Estado quanto das empresas, se encontrem, porque é para promover o bem social, né? Eu imagino que as empresas venham atrás dos governantes, que é para obter melhores condições para trabalho, assim como tem as organizações que não são governamentais, que também vêm atrás do governo para obter também benefícios em prol da sociedade. Então, está os dois lados. Eu acho que deve ser divulgado. Não vejo porque tenha que estar escondida essa informação. Está divulgando uma agenda e as pessoas têm que pensar pelo lado positivo, né? Claro que há os dois lados. Agora, é uma questão de postura de cada um. Eu não vejo que tenha que estar escondida essa informação. Tem que divulgar a agenda, dizer com quem se encontra, o momento, e é o que nós fazemos, né? Quando uma pessoa liga lá para falar comigo na ouvidoria, muitas vezes eu não posso atender. E aí, eu trabalho com uma equipe, eu tenho 7 pessoas que trabalham comigo, tenho 4 assistentes, 2 atendentes, uma secretária. Muitas vezes o cidadão liga e fala, eu queria falar com o ouvidor, ele não pode atender agora. Mas por quê? Aí tem que explicar por quê. Muitas vezes eu estou até conversando com o meu filho que me liga lá, explica, fala que eu estou no telefone, eu ligo de novo, né? Tem que ser transparente nessa atividade.
a relação Estado-sociedade, ela tem que ser transparente, porque os dois estão juntos constantemente. Não há que tentar esconder algo de um do outro. Um dos grandes players interessadíssimos nessa lei de acesso à informação tem feito um trabalho espetacular, tem sido a imprensa, não é? Logo no primeiro dia já dispararam trocentos pedidos, e aí trazendo feedback desses retornos, como é que sucederam, o Valor fez isso, a Folha de São Paulo fez isso, e nós convidamos para falar um pouquinho da perspectiva da imprensa sobre a lei de acesso à informação, o Luciano Máximo, que segundo a minha assessoria de imprensa é o máximo, em termos de jornalista, é o próprio. Máximo, como é que a imprensa está vendo a lei de acesso à informação? Está difícil, está fácil? Tá Bom melhor? dia a todos. Bom, na minha opinião, eu fui incumbido lá no jornal de acompanhar, né, os pedidos, né? Quando a lei saiu, a editoria de Brasil do jornal, que cuida da parte não só de conjuntura, agenda macroeconômica, mas também da seção de políticas públicas do Valor, me incumbiu de coordenar um trabalho dentro do jornal, centralizar os questionamentos de todos os repórteres para os órgãos públicos de várias áreas, né, do governo. Então a gente fez um mutirão e enviamos várias perguntas. O objetivo principal, é claro, é sempre que as respostas às nossas solicitações rendam, né, matérias, reportagens e também um pouco para treinar, né, para saber como é que o poder público tá se virando, né, que é um pouco o nosso papel, né, de estar fiscalizando para saber como que está sendo a implementação dessa legislação. Então a gente fez isso, como os outros jornais também fizeram, a Folha, o Estadão, os principais veículos. No meu entendimento, eu acho que ainda é importante só fazer uma constatação aqui. Já deve estar chegando em 15 mil pedidos na CGU, no governo federal, desde o 16 de maio. E o primeiro órgão em números de solicitações é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que indica que, como a gente já até colocou no Valor, Banco Central, o INSS, indica que são as empresas, né, os advogados que estão aí nas primeiras, os principais demandantes da legislação. Acho que em seguida talvez venham os jornalistas, e acho que ainda por uma questão cultural vai chegar na população, no cidadão comum, um pouco depois, né? Então, quem está mais organizado tem mais familiaridade com o assunto, de buscar informações, buscar notícias, acompanha melhor essa lei. Então, acho que ainda a gente não chegou num nível da lei estar popularizada, o cidadão comum sabe o direito de que a informação, que é dever do Estado ter essa transparência. Então, cabe a nós, a imprensa, passar isso, né? E já empresas, advogados, instituições organizadas usam essa lei para benefício próprio, né? Então, lá no jornal a gente montou um mutirão e disparamos perguntas para vários órgãos. Algumas renderam reportagens, outras serviram de ponto de partida para apurações. É assim que a imprensa está explorando a lei de acesso à informação. E, claro, cobrando, né, a implementação dessa lei pelo Estado, em todos os seus níveis. O que eu percebo é o seguinte, da parte da imprensa, eu acho que ela ainda está sendo pouco usada pela imprensa, até porque tem esse prazo de 20 dias, então é uma coisa que ainda está sendo implementada, está acontecendo, mas os jornalistas ainda não se deram conta de que é uma ferramenta importantíssima para o nosso trabalho. Acho que faz parte também desse processo de aculturamento de uma nova legislação e, pelo que eu tenho ouvido dos especialistas em transparência, dos advogados, que é
É um processo revolucionário, eu concordo com isso. Então, acho que a imprensa poderia usar muito, muito mais e melhor isso. Outra coisa que eu percebo é que, pelo fato de ser uma lei federal e o governo federal ter centralizado tudo isso na Controladoria Geral da União, ela tem mais holofote no governo federal. Acho que os municípios e os estados estão sendo menos demandados e cabe também nós, a imprensa, saber como que está, como abordar também os estados, os municípios, saber como que eles estão implementando essa lei e como eles estão agindo nessa questão da transparência. A gente também mobilizou nossos correspondentes do Brasil inteiro para também questionar os estados. E, num primeiro momento, os estados, a maioria, estava bem atrasado com a implementação da lei. E depois o principal é com relação aos retornos, né? Com relação a como os governos federal, estaduais e municipais têm se posicionado em relação à lei. Isso, da nossa ótica, que não é a da maioria do público aqui, eu até brinquei com o professor que eu estou do outro lado do balcão hoje, né? Normalmente eu estaria ali infernizando os palestrantes. Nas respostas, experiência particular. Eu pedi um levantamento para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é responsável pelas contas dos municípios brasileiros referente ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino no país, né? Que transfere recursos federais e estaduais para o município pagar professor. E é o Banco do Brasil que detém essas contas. E eu pedi um levantamento dessas contas para saber quem são os titulares das contas da educação nos municípios. Se são os secretários municipais de educação, ou se são os secretários municipais de fazenda, ou se são os governadores. A gente partiu de uma informação preliminar de que a maioria dessas contas está em nome do secretário municipal de fazenda, o que fere a autonomia do secretário municipal de educação na gestão do setor. E aí o Banco do Brasil simplesmente jogou essa demanda para o Ministério da Educação, que jogou para o INEP, para o FNDE, que é o braço financeiro do MEC, que mandou uma resposta totalmente descabível, que não tinha nada a ver com a pergunta. A gente teve que entrar com recurso. Outras coisas também que chamaram a atenção nas respostas, que parecem meio dribles assim, do Estado, no levantamento que o Valor fez, questionando vários órgãos, né, em relação a contratos, com empreiteiras, com empresas, contratos simples de compra pública. A gente sentiu alguma falta de critério entre os poderes. Então, a gente pediu para o Ministério das Cidades informações sobre contratos na área de saneamento. Nos passaram um levantamento perfeito, com todos os dados, valores, nome de empresa. Já com o BNDES, não. O BNDES alega sigilo para determinados contratos. Então, aí, mesmo estando na esfera federal, a gente percebe que não tem um critério centralizado, embora a lei, o corpo da lei, né, o espírito da lei é que tudo é transparente, né? A transparência é regra. A exceção é justamente o sigilo. E a gente, é muito mais fácil do meu lado tá falando isso, e os gestores têm um pouco mais de cautela para assumir que a transparência é a regra, né? Eles questionar. Na verdade, eu não acho que o Evandro deveria questionar essa questão do público e privado. Se ele é um servidor público, o salário dele tem que ser divulgado, na minha opinião. Eu acho que é do interesse de todo mundo aqui saber se tem um funcionário na Câmara Municipal que é motorista, que opera máquina de xerox e ganha 20 mil reais por mês. Isso
a lei está colocando que é um direito? É um direito. Isso pode ser questionado e pode ser corrigido futuramente. Então, esse é o papel da imprensa. E outras coisas também que a lei, nessa questão de falta de critério, que muitos termos surgiram na imprensa e para a gente é meio difícil de entender, né? Então, essa questão do sigilo, interesse estratégico, informação reservada, segurança do Estado e da sociedade, certas informações que são imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. Então, a gente recebendo esse tipo de resposta do Estado, em 2012, com uma lei dessa vigorando há pouco tempo, mas com outros instrumentos de transparência, uma lei dessa vigorando há 90 anos, para a gente estar voltando no tempo, né? Para a gente estar no tempo de Guerra Fria. Então, eu acho que falta um pouco de critério por parte do eu estou falando mais em função do governo, mais focando o governo federal. Falta um pouco talvez de uniformidade entre os órgãos. A CGU falou que treinou os funcionários, tem pressionado as áreas a passarem as informações da maneira mais clara possíveis. E acho que está faltando ali um diálogo melhor entre as áreas, talvez. Que é o grande problema das políticas públicas, né, no país como um todo, né? Elas dialogam pouco, né? Elas são pouco coordenadas. E eu acho que também faz parte, né? Acho que está todo mundo se acostumando, é um processo de aculturamento, mas talvez o ouvidor tem que treinar o servidor. Eu acho que é legítimo o servidor se preocupar se ele pode ser punido ou não. É tudo legítimo, mas acho que o ponto de partida é justamente esse, né? Que o órgão público, os servidores, tem que esquecer um pouco e pensar, olhar para frente, né? É um novo momento da administração pública no país, e ele tem que se desprender um pouco mais das informações, né? E entender de fato que a informação não é dele, é da população. Basicamente é isso que eu queria falar. Então, eu acho que o holofote ainda está muito sobre o governo federal, e a aplicação da lei nos estados e municípios ainda precisa de mais acompanhamento.